Olá, muito bom dia para você que está acompanhando a nossa programação. Já estamos aqui iniciando mais uma edição do nosso Sessão Aberta, falando de Umuarama para toda a nossa região noroeste do Paraná, por meio do canal 28.1. Para quem está ligadinho também na sintonia da RUP FM, a nossa 107,7. Obrigada pelo carinho da sua companhia e da sua audiência. Falamos também com o pessoal que acompanha sempre as nossas redes sociais, né? Quem gosta de se manter muito bem informado com as equipes da TVUP por meio da nossa página do Facebook. E aproveito para lembrar que é sempre pelo Face que você consegue interagir com a gente, deixar aí seus comentários para nós, me contar de onde você está acompanhando a nossa programação, para que a gente possa estar registrando sempre por aqui o carinho da sua audiência. E hoje, de uma forma especial, nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios o Beto Richa, ele que é pré-candidato a deputado federal pelo PSDB, ex-governador também aqui do nosso estado do Paraná. Beto, seja bem-vindo. Obrigada por ter aceito o nosso convite de estar aqui conosco, né, na nossa TVUP e na nossa RUP FM. Gostaria primeiramente, né, que você se apresentasse para quem está acompanhando a nossa programação e dissesse para nós quem é o Beto Richa. Bem, bom dia, Denise, e mandar também um bom dia a todos os telespectadores que nos acompanham pela TVUP e também os ouvintes da RUP FM e também os internautas que nos acompanham nesse momento. Agradecer essa gentil oportunidade de podermos conversar com os ouvintes e telespectadores da TV e da FM. Eu estou muito feliz de poder retornar aqui ao Umuarama, uma cidade que eu frequentei por muitas vezes, com muita frequência no período em que fui governador do Paraná, e estou encantado. A cidade está muito bem organizada, muito bonita, a cidade que vem crescendo, vem se desenvolvendo de maneira vigorosa, e aqui poder rever, além de essa acolhedora e querida cidade, grandes amigos e companheiros que nós construímos ao longo das nossas vindas e do trabalho que realizamos aqui na cidade de Umuarama. Eu sou o Beto Richa, fui deputado estadual por 2 mandatos, fui prefeito da nossa capital, também eleito 2 vezes, e governador do Paraná por 2 períodos também, né? Então eu sou nascido e criado na cidade de Londrina, eu sou do interior do Paraná, mas tive a oportunidade de administrar a capital de todos os paranaenses. Beto, queria que você contasse um pouquinho para a gente também como que iniciou a sua história na política. Bem, acho que todos, principalmente os mais antigos, acompanharam de perto a trajetória política do meu pai, saudoso, José Richa, que foi deputado federal com 27 anos, foi líder estudantil antes disso, tinha uma profunda vocação para política, fazia com muita devoção. Foi prefeito de Londrina na década de 70, senador eleito 2 vezes e governador do estado do Paraná. Portanto, eu nasci nesse meio, eu nasci respirando política. E me inspiro até hoje para fazer política nos bons ensinamentos que tive dentro de casa, da prática da boa política. Meu pai foi o fundador do MDB, do PMDB, depois por dissidência interna, ele com outras figuras ilustres da política nacional, líderes que estiveram presentes nas grandes lutas democráticas do país, como Mário Covas, Franco Montoro, Fernando Henrique Cardoso, Alckmin, Serra, Pimenta da Veiga em Minas e tantos outros, fundaram o PSDB, o tucano. E eu estou nesse partido até hoje. Então eu procuro colocar em prática esses bons ensinamentos que eu tive nos mandatos que exerci e no exercício da política diária no estado do Paraná. Bom, eu ia justamente entrar nesse mérito, ia te perguntar agora por que você escolheu o PSDB. Bom, porque é um partido que me agrada, concordo e gosto da ideologia do PSDB, dos dogmas, das bandeiras do nosso partido e, de mais a mais, é um partido que foi fundado nacionalmente pelo meu pai. Eu já tive a oportunidade de comandar o PSDB no estado do Paraná e agora, por generosidade dos tucanos, fui convocado novamente para presidir a nossa sigla em todo o estado do Paraná e, no momento, devo admitir que o PSDB se enfraqueceu, não só no Paraná, mas em nível nacional, poder trabalhar a reestruturação e fortalecimento da nossa sigla. Andei muito o estado do Paraná recentemente nesse trabalho de reestruturação e também, até o dia 2 de abril, que era o prazo fatal,
para identificarmos nomes de lideranças em diferentes regiões do Paraná para integrarem as nossas chapas de candidatos a deputados federais, deputados estaduais. Temos um pré-candidato ao governo do Paraná também, e acredito que o PSDB está pronto e organizado para ter um bom desempenho nas eleições deste ano. Estamos aí há cerca de 3 meses praticamente para o dia das eleições. Beto, queria que você falasse um pouquinho também da sua trajetória como governador, né? Na sua opinião, quais foram os marcos assim mais importantes dessa sua jornada enquanto você esteve governador do Paraná? Temos vários, Denise. Aliás, o legado que deixamos no Paraná me orgulha muito, até porque não caiu nada do céu. Foi o fruto de um grande esforço, muitas vezes um sacrifício pessoal, um planejamento que se mostrou acertado, um planejamento competente, que deixou o Paraná nas melhores situações do Brasil em todas as áreas. Começando assim, como se diz do início. Eu recebi o Estado, eu tenho aqui os documentos inclusive, não sei se dá para mostrar aqui no vídeo, com 4,5 bilhões de dívidas. Está tudo aqui explicado. Depois, aliado a isso, nós tivemos uma gravíssima crise financeira nacional que derrubou as arrecadações das administrações públicas. E eu tomei a decisão, muitos acharam que eu fui muito corajoso, mas eu não titubeei um só momento ao fazer o ajuste fiscal no Paraná. E como a situação era drástica, lógico que o remédio é amargo. E eu dizia à época, e a grande mídia distorceu os fatos para confundir a opinião pública, eu dizia à época que todos compreenderiam melhor a necessidade daquelas medidas quando mais à frente comparasse o Paraná, que fez a lição de casa, e os demais estados que não fizeram. Passados poucos meses da realização do nosso ajuste, equilibrando as contas públicas, eliminando gastos e desperdícios, gastos supérfluos, eliminei 1.000 cargos comissionados, tanto é que o IBGE reconhece que no Paraná nós tínhamos o menor número de comissionados em relação ao número de servidores do Brasil. Então nós equilibramos as contas públicas, o que nos permitiu fazer um grande pacote de investimentos, obras e realizações em todos os municípios do Paraná. Os políticos reconhecem que o nosso governo foi municipalista. Mas eu dizia, depois de concluído o ajuste, podem comparar. Você se lembra, Denise, que as grandes economias do Brasil, como é o caso do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, não pagavam sequer em dia o salário dos servidores públicos, o salário do funcionalismo. E você deve concordar que isso é uma situação extrema. Se não paga o salário dos servidores, há muito tempo já não pagam fornecedores. Muito menos investimento em infraestrutura e serviços públicos de qualidade. E nós, com a casa em ordem, as contas equilibradas, fizemos um grande pacote de investimentos. Cito aqui rapidamente, na segurança pública, no nosso governo, tivemos a maior contratação de policiais que esse estado já viu. 11.000 policiais contratados. Quem tiver curiosidade pode checar, inclusive nas minhas redes sociais. Foi a maior compra de viaturas, 3.200. Compra de armamentos pesados para a polícia no enfrentamento ao crime organizado. Investimento em inteligência. Investimentos na polícia científica. Vários IMLs foram construídos no Paraná. Curitiba, 8.000 metros quadrados de IML. Segundo o diretor da Polícia Científica à época, Dr. Bertassoni, é o maior e mais moderno IML da América Latina. Vamos lá para a educação. Eu assumi, não tinha sequer extintor de incêndio nas escolas. Compramos 7.500. Além disso, programa de brigada escolar para proteger alunos, funcionários e professores na eventualidade de uma ocorrência. Criamos o programa Escola Conectada, 284 milhões de reais para colocar internet de banda larga. Melhoramos a alimentação servida nas escolas. Isso é reconhecido por todos os professores e funcionários e pais de alunos também. Ônibus escolares, foram centenas liberados aos municípios. Além do reajuste salarial, que representou em 7 anos 164%,
A inflação no período foi de 146% o reajuste. Inflação de 55%, quase 100% de ganho real. E hoje, desde 2016 que eu saí do governo, o último reajuste que concedemos, não teve outro. Foi um recorde em casas populares, foram 70 mil casas. Foi recorde em casas rurais, foram 1.350 casas para os produtores, pequenos produtores rurais. Saneamento, peguei o Paraná com 51%, deixei com 72% de coleta e tratamento de esgoto e obras que ainda estão em execução, elevando esse índice. Saneamento é saúde. Segundo especialistas, cada R$1 investido em saneamento, economizamos outros 4 em saúde pública. Está lá Porto de Paranaguá, Copel, Sanepar, pelas entidades do setor reconhecidas como as das empresas mais eficientes do Brasil. Então, também nas empresas públicas, nós colocamos o modelo eficiente de gestão que aconteceu no nosso governo. E a saúde? A saúde, Denise, nós mais que quadruplicamos o orçamento nessa área porque é um serviço essencial à população. Nós pegamos o Paraná em 19º lugar no Brasil em transplante de órgãos. Subimos ano a ano. Eu deixei o governo primeiro lugar em transplante de órgãos do país. Com programas, e principalmente o carro-chefe, que é o Mãe Paranaense, com atenção integral a gestantes, com exames pré-natais e acompanhamentos pós-parto. Foi a maior redução de mortalidade materna e infantil que esse estado já viu. Fizemos mutirões regionais de cirurgias eletivas. Fila por cirurgia de catarata, nós chegamos a zerar a fila. E o programa mais bem avaliado pelos paranaenses é o que nós implantamos no início do governo, que é o resgate aéreo, o SAMU médico aéreo. Implantando em principais regiões do Paraná bases de helicópteros para atender a população em situação de emergência na área de saúde. Cito como exemplo, pessoas acidentadas em rodovias, pessoas com AVC, pessoas com infarte, bebês recém-nascidos prematuros, que rapidamente precisam ser levados para uma cidade onde tenha UTI neonatal com as incubadoras. São mais de 15 mil deslocamentos, segundo informações recentes, de deslocamentos, ou seja, 15 mil vidas salvas só neste programa. E tínhamos também o programa Vigia SUS, APSUS e o HospiSUS, que destinou recursos mensais para custeio dos hospitais públicos e filantrópicos. E aqui temos um grande exemplo, que é o OPECAM. Nós ajudamos muito a OPECAM em Cascavel. Segundo o diretor lá, Dr. Ciro, me disse que nunca recebeu um centavo de ajuda de um governo. E nós ajudamos muito a OPECAM de Cascavel. Aí lá pelas tantas, parceria muito boa, produtiva, criamos até um vínculo de amizade com o Dr. Ciro. Beto, nós temos um projeto de construção de um hospital OPECAM em Umuarama. E nós percebemos também a necessidade aqui para a região de um hospital regional. Nos associamos ao projeto da OPECAM. Inclusive ontem pela manhã, convidado gentilmente pelo Dr. Vanderlei, nós estivemos visitando a OPECAM. Lá fiz uma reunião com os funcionários, os profissionais da área médica, e na fala o Dr. Vanderlei disse desta parceria e como é que surgiu. E que o projeto deles, para Umuarama, era um hospital de 5 mil metros quadrados. Aí o governo entrou, dizia ele, e ampliamos para 18 mil metros quadrados na OPECAM aqui de Umuarama para atender toda uma grande população do Noroeste. Então eu fiquei muito feliz pelos resultados que apresentamos, pelo grande legado que deixamos no nosso governo para o estado do Paraná. Então eu resumo dizendo o seguinte, um governo eficiente, além de promover o desenvolvimento e o progresso, o bem-estar das pessoas, também salva vidas. Foram milhares de vidas salvas pelos investimentos que fizemos, principalmente na área de saúde. E ainda deixei, Denise, está aqui, ó, se me permite, está aqui os extratos do Banco do Brasil que eu retirei no dia que eu deixei o governo. 2 aplicações no Banco do Brasil, que somam 6 bilhões e 700 milhões de reais para o meu sucessor.
E eu recebi o governo, vou insistir, com 4 bilhões e meio de dívidas. Então, foi o resultado de um esforço. Aqui outros reconhecimentos, Estadão de São Paulo, segunda melhor situação fiscal, equilíbrio das contas públicas do Brasil, só mais 2 aqui que eu reuni para trazer. Folha de São Paulo, capa, 5 estados foram eficientes no Brasil. Naquele período ruim de economia do Brasil, e nós com ajuste fiscal, 3 mais eficientes do Brasil, São Paulo, Santa Catarina e Paraná. Além de outros reconhecimentos aqui. Então, eu fico feliz porque foi o resultado de um grande esforço, de um trabalho intenso e de um planejamento competente. Ainda hoje, Denise, muitas obras em execução no Paraná são do nosso governo. Boa parte delas, um financiamento que eu assinei o contrato, só consegui em novembro de 2017, por isso que as obras estão em andamento ainda, junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento. Porque depois do ajuste fiscal, o Paraná passou a ter capacidade de endividamento e de pagamento. Então, são grandes obras rodoviárias de duplicações, de pavimentação asfáltica, que é um pacote do BID. A ponte lá do litoral, na Baía de Guaratuba, também está inserida nisso, e outras obras em todas as regiões. E lá na Rodovia dos Minérios, uma duplicação toda em concreto, pavimentação em concreto, lá em Almirante Tamandaré, beneficiando 7 municípios no Vale do Ribeira, que é a Rodovia dos Minérios. Esta eu assinei com o Banco do Brasil. Legal, e agora, né? Se eleito, quais seriam os seus principais anseios, seus principais projetos? Veja só, Denise, por que a decisão de retornar para a política depois de 2 anos e meio que eu me afastei da política? Me afastei porque eu estava sem mandato e eu sempre trabalhei com muita dedicação, praticamente exclusiva, e aí eu uni os 2 mandatos de prefeito com os 2 de governo, foram 13 anos de muito trabalho. Aí dediquei à família, convívio com a família, com os filhos, tenho 3 filhos, 4 netos, que são a minha alegria, vizinhos ali do meu prédio. Então eu me dediquei à família e não resisti à tentação de atender os convites para estar no interior. E recebido com muito carinho, todos lembrando a minha presença no interior, o único governador que esteve nos 399 municípios. Recebi a todos muito bem em Curitiba, e as obras que é o marco principal da nossa gestão, indistintamente. Eu nunca persegui um prefeito porque não era aliado político, era adversário. Isso acontece muito em política. Nunca puni os paranaenses para prejudicar o prefeito fazendo politicagem. Então eu colho esses frutos. E aí não resisti à tentação, em julho ou agosto do ano passado, estando no interior, recebido com muito carinho, com muito reconhecimento. Falei, vou voltar para a política. Vou participar das eleições desse ano. E existe até uma pressão para que eu dispute um cargo majoritário, para que eu dispute o governo do Estado. Falei, gente, eu acho que não é apropriado para o momento. Depois de tudo que eu passei também, o sofrimento da minha família, com as perseguições, com a armação política de que fomos vítimas, eu acho que o mais apropriado é uma pré-candidatura a deputado federal, com a experiência de quem foi prefeito de Curitiba. Em todas as pesquisas nacionais eu fui apontado o melhor prefeito do Brasil. O bacana é que foi confirmado nas urnas, porque na minha reeleição foi a maior votação da história, com mais de 77% dos votos. Eu venci em 100% das quase 3.500 urnas. Não perdi nenhuma urna em Curitiba. Então foi uma aprovação maciça ao modelo de gestão que nós implantamos. Assim como no Estado, a experiência surgiu em Curitiba, com a inovação de audiências públicas, governo democrático, respeitando a opinião de todos, muitas obras. E daí surgiu a ideia, a convocação para disputar o governo. Então as experiências exitosas que tive no executivo municipal e estadual, eu iria para lá e acredito que a minha voz teria um peso. Senão não me candidataria. Por que ser deputado? Satisfação de uma vaidade pessoal que eu não tenho? Não, estou indo lá para trabalhar. Com essa experiência, com uma voz que seria ouvida, teria algum peso, e ajudar o Brasil. Veja só, o Brasil vive um momento turbulento. Isso é inquestionável. Temos aí crises instaladas, seja política, econômica, institucional. Temos mais de 12, 13 milhões de brasileiros desempregados, famílias passando fome, a inflação voltando com força. Lógico, não estou culpando ninguém, é uma situação que se arrasta em vários mandatos.
e agravada pela pandemia e também pela crise mundial em função da guerra da Ucrânia. Então é mais do que nunca precisamos de pessoas que tenham condições de mudar essa realidade, ajudar o Brasil a reencontrar o seu desenvolvimento e a geração de oportunidades aos brasileiros, oportunidade do emprego. E, obviamente, defender os legítimos interesses do Estado do Paraná em Brasília. Os prefeitos, onde visito, ex-prefeitos, lideranças de todos os setores participaram ativamente do nosso governo, ou conheceram o que nós fizemos, e sabem que lá eu estaria à disposição de todos para ajudar. Estaria à disposição de Umuarama, do Noroeste, que tantas vezes aqui estive, sei do que precisa na região, quais são as carências. Então, a ideia seria essa, para chegar lá e me dedicar muito, não sou o dono da verdade, mas dedicar muito para ter uma atuação exemplar e orgulhar os paranaenses. E no momento onde a política anda tão desacreditada, anda, né? sim, concordo com pelas você. Pelas pessoas, né? Pelo eleitorado. Mas por que o que você diria para eles? Por que desacreditada, Denise? Porque os políticos têm que ser previsíveis. O eleitor vota em você. Bom, eu estou votando na Denise e sei que ela é eleita lá, cumprindo o mandato, eu sei como é que ela vai se comportar em determinados temas. Hoje é uma transação, pulando de galho em galho. Veja quantos políticos saem da extrema esquerda e se filiam na extrema direita, saem da extrema direita e se filiam na esquerda. Onde é que fica a ideologia? Conveniências, oportunismo de momento, visando única e exclusivamente a sua eleição, onde teria mais facilidade. Isso leva a população a uma certa frustração. E mais, muitos me abordam, isso já em eleições anteriores, mas Beto, como confiar num candidato? Por quê? Em época de eleição, todos se apresentam em pele de cordeiro. Todos são muito simpáticos. Tudo que é solicitado pelo eleitor, não, deixa comigo. Isso eu sei como resolver e faço com a maior facilidade. E depois não acontece. Então, qual seria o conselho a dar para os eleitores que têm que participar da eleição? Porque a nossa vida depende de política. O emprego depende de política, a escola do seu filho depende de política, a saúde pública depende de política, o asfalto, a rodovia, tudo passa pela política. E não tem políticos nomeados, todos foram eleitos democraticamente pelo voto popular. Então a população, até involuntariamente, sei lá, ou diretamente mesmo, tem uma participação nisso que está acontecendo. Todos foram eleitos pelo voto popular. Mas e como é que faz então? Analisa o passado de cada candidato que está se apresentando, o que cada um fez pela sociedade. Sobretudo, se teve a oportunidade de ocupar um cargo público. Desempenhou bem as suas funções, cumpriu com seus compromissos, correspondeu à sua confiança, agiu com austeridade, com ética, de maneira correta. Então, é um indicativo de que dá para confiar nesse candidato, porque ele não vai frustrar, ou mais difícil de frustrar, as suas expectativas. É assim que eu vejo, com muita clareza. Agora mesmo, eu como presidente do PSDB, recebi vários pré-candidatos, estavam negociando com os partidos, onde é que seria mais fácil a sua eleição, e a primeira pergunta sempre era: quanto você vai me dar de fundo eleitoral? Falei, gente, eu não sei, vem de Brasília. O que vier vai ser distribuído de maneira justa. E quem disse que eu venci o leilão? 90% foram embora. Mas tudo bem, ficamos aí com pré-candidatos que comungam dos nossos ideais, que acreditam na ideologia do PSDB, na boa história que o PSDB tem com esse país, mas é um mínimo. Está difícil, cada vez lembro mais do meu pai, José Richa. Está difícil fazer política hoje. Lamentavelmente. É complicado. Beto, agradeço, tá? Sua vinda aqui mais uma vez. Gostaria de deixar o microfone aberto para você fazer as suas considerações finais. Tá bom, Denise. Agradeço a você e toda a equipe aqui da TVUP, da RUP FM, por essa gentil oportunidade de uma conversa com os amigos aqui de Umuarama e de toda a região noroeste do estado. E espero tenha sido boa, esclarecedora a minha fala a todos vocês. E agradecer mais uma vez também à cidade de Umuarama, que sempre me recebe de braços abertos. Tive vários eventos aqui ao longo dos 3 dias que aqui estou, e agora
retornando para Curitiba. Preciso ainda dar um beijo no meu filho que está de aniversário, meu caçula com 27 anos. Mas enfim, estou muito feliz por ter retornado à cidade de Umuarama e ser recebido com tanto carinho assim. Forte abraço a todos e que Deus nos abençoe sempre. Amém. Forte abraço para você e boa sorte aí Obrigado, na sua Denise. empreitada. Bom, e nós vamos encerrando por aqui mais uma edição do nosso Sessão Aberta, agradecendo sempre, né, o carinho da sua companhia e da sua audiência e aproveitando a oportunidade para te convidar para continuar conosco. Daqui a pouquinho nós voltamos por aqui com outras notícias para você. Fique ligado.